tudo bem? Eu sou José Pinto Júnior e este é o Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela Band Natal, pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias, pelo Facebook do Potiguar Notícias, pelo YouTube. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Francisco Salles, que vem falar um pouco sobre as normas de desapropriação por parte do Estado do Rio Grande do Norte, e quando há intervenção, o Estado tem que intervir, como é o caso da barragem de Oiticica, onde propriedades privadas vão ficar submersas às águas. Como resolver, como o Estado administrar estes conflitos? É o que nós vamos entender no programa de hoje. Dr. Francisco Salles, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Satisfação toda minha, mais uma vez, estar com você. Me sinto muito lisonjeado com seus convites. Obrigado. Nós que nos sentimos prestigiados pela sua presença. Olha, a nossa conversa, poderemos começar a nossa conversa neste sentido. Como é que o Estado intervém quando e como é que ele indeniza, como é que desapropria, como é que compensa as propriedades, as famílias que perdem suas terras quando, por exemplo, é feita uma barragem, como é o caso da Oiticica, que cobre, a água vem a cobrir várias propriedades, várias famílias têm que deixar o seu local de origem, o seu habitat natural. Queria que o senhor nos dissesse como é que está sendo essa experiência no caso lá da barragem de Oiticica, né? Sobretudo no município de Jucurutu e São Fernandes, né? Pois bem, então, realmente é um processo bastante complexo, né, questão de intervenção do Estado para fins de obtenção de espaços fundiários para a constituição de bacias hidráulicas de barragens públicas. Né? E por que isso? Porque você mexe com um mundo, meio mundo de gente. Além das pessoas em si, né, você tem a questão também da repercussão no processo produtivo, que também é bastante complicado. Então, como operar isto? Então, na verdade, nós desenvolvemos aqui no Estado métodos alternativos de indenização de barragens. Antigamente, como você bem conhece, essas intervenções eram feitas via eminentemente desapropriação. Desapropriação é aquela forma de intervenção que o Estado chega, declara toda aquela área de interesse, digamos assim, de utilidade pública e tal, né? E aí intervém mesmo e indeniza o povo, e as indenizações nem sempre são justas nessas perspectivas, e nós procuramos aperfeiçoar isso para evitar o máximo possível injustiças, né? E aí antigamente ocorria o seguinte: indenizou, bota o cara para fora e aí acabou-se e tal. Depois melhorou um pouco, e já a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, por exemplo, já fizeram uma nova São Rafael. Mas foi uma forma de intervenção muito abrupta, que mesmo, digamos assim, compensando o núcleo urbano, né, com casas e tal, ou seja, com uma nova cidade, todavia, digamos, a área rural foi extremamente prejudicada, e a intervenção do Estado foi um desastre, digamos assim, porque até, se não me engano, uns 3, 4 anos atrás, e esta intervenção começou em 79, mais de 500 famílias não tinham recebido suas indenizações. É um absurdo, né? Como se não bastasse, aqueles que não tinham o título de propriedade efetivamente para comprovar isso aí, ou seja, o formal se sobrepondo ao material, essas famílias também não receberam. Então, quer dizer, foi uma tragédia. E isto, nós éramos estudantes quando assistíamos a esta tragédia, e isso me preocupou muito, porque eu acho que eu fui um dos poucos, se não o único estudante de direito da época da minha turma, né, que se preocupou com a questão do meio rural. E tanto é que eu coloquei na minha cabeça que eu queria me voltar para a área rural, e persegui, até ser perseguido, para fazer um mestrado em Direito Agrário. Então, eu fui o primeiro mestre em Direito Agrário do Nordeste, pelo que me consta, e até hoje continuo sendo o primeiro e único do Rio Grande do Norte. Ninguém quer efetivamente entrar nessa área. É porque é muito complexa, né?
E assim, é muito trabalho e a gente vai muito além da questão do direito. A sociologia, a economia agrícola ou agrária, elas são componentes, elementos sem os quais não se opera o direito efetivamente. Né? Então, gente, voltando aqui à história, né, da intervenção propriamente dito, como nós estamos operando a intervenção do Estado, por exemplo, na barragem Oiticica, que é um processo que nós começamos lá em 1986 com a barragem Boqueirão de Parelhas, foi a nossa primeira, né? E de lá para cá a Oiticica já é a 7ª. E a gente vem aperfeiçoando esse processo. Isso tudo a gente trabalha também com muito empirismo, não é só cientificidade, né? E uma certa dose de intuição para a gente acertar. E digamos assim, a legitimação de tudo isso advém de um processo de interação que eu pessoalmente, digamos assim, me volto para trabalhar junto com a comunidade. Eu recebo muitos os influxos da comunidade e eu aprendo muito com eles. Né? Geralmente esse povo do direito tem mania de pensar que o direito já é o bastante para a gente ter muita sabedoria. Não, a sabedoria advém de lá, sobretudo. E com isso eu vou conformando, né, a questão social, né? E da questão social a questão econômica também. Então, lá, como eu falei para vocês, formas alternativas no início, nós trabalhamos com a desapropriação para aquelas áreas que ficam totalmente comprometidas, submersas, ou se ficar alguma coisa fora é inviável, né, do ponto de vista produtivo, então a gente desapropria tudo. Se ficar com a área remanescente além da cota d'água, da linha d'água, que seja, digamos assim, com capacidade reprodutiva econômica, aí nós não desapropriamos essa área. Né? Nós temos um outro instituto no direito que jamais foi utilizado para indenização de barragens, que é a servidão administrativa. Como as pessoas não perdem... Aí entra os cartórios, né? O cartório mais na frente. Em ambos entram os cartórios. Né? Bom, aí tem formas diferenciadas de registro, né? Sim. Mas assim, essas áreas, como elas permitem a reprodução econômica, então o que nós fazemos? Nós aplicamos a servidão administrativa. E assim, as restrições ambientais são grandes da área que nós desapropriamos. Sim. Né? Mas como nós desapropriamos, inclusive, até 100 metros além da linha d'água, inicialmente por uma questão de garantia, hoje, porque o próprio Código Florestal, assim, digamos, autoriza e exige, melhor ainda, que é para a questão ambiental. Área de preservação ambiental. O proprietário que tem sua área submersa, ele pode escolher uma outra para o Estado comprar ou o Estado só faz um depósito em dinheiro? Não, ele não tem... O Estado aí, se ele quiser escolher outra, é diferente, mas o Estado só deposita. Só deposita dinheiro. Bom, e nas servidões, então, nós chegamos a indenizar até 80% do valor da área atingida, né? Então, com isto, por exemplo, entre casas, entre os currais, entre as coisas e tal, mais 80% é mais que suficiente para que ele reconstrua isso aí no outro canto. De outro modo também, a nós não interessa coisas que podem ser aproveitadas desses bens, né? Telha, porta, cerca, arame, ele fica autorizado a tirar tudinho, sobretudo para reconstituir a sua propriedade no espaço fora da linha d'água. E aí a grande vantagem é que à medida que as águas vão baixando, ele vai poder utilizar isso com culturas, né, que não polua a água da barragem e nem sejam culturas permanentes. Chamada vazante. As vazantes, que nós conhecemos por vazantes, né? Além disso, o que nós temos constatado é que, às vezes, o valor das propriedades construídas em servidão, eles aumentam até em décuplo, né? Ou seja, 10 vezes mais o valor, né, que ela era valorada à época da intervenção. Então, ninguém que foge de desapropriação, ninguém quer receber mais, quer receber menos e ficar com a sua propriedade. Com isso,
nós não interrompemos o processo produtivo, evitamos o êxodo rural, não é? E, enfim, você precisa ver a alegria do povo que fica com servidão administrativa. Porque passa a ter água, né? Passa a ter água. Com relação aos desapropriados, lamentavelmente, a gente indeniza 100%, mas aí, digamos assim, eu não descobri uma forma alternativa de como ampará-los efetivamente. E aí gera conflito. Como administrar esse Conosco conflito? não gera porque a gente indeniza no valor melhor possível. Mas assim, veja bem, aonde nós chegamos e alcançamos com a nossa ação, os trabalhadores, né, que dessas propriedades, aquela mão de obra que então também foi atingida, isto nos idos de 86, eu operava com a barragem Boqueirão de Parelhas, cujo financiamento era do Banco Mundial, e como eu tinha um acesso muito bom aos agentes do banco, sobretudo a chefe de missão, eu os convenci de que nós deveríamos desapropriar áreas fora da barragem, ou seja, o que a gente chama ajusante da barragem, para fazer o assentamento daquela mão de obra. Na verdade, os grandes prejudicados aí, porque os donos de terra, eles têm condição, né, assim, eles não são tão, digamos assim, atingidos na sua essência econômica e tal. Mas os trabalhadores, a mão de obra, esses são os mais vulneráveis. E a esses nós amparamos nessa proposta nossa. E é isso que nós estamos fazendo agora na barragem de Oiticica. É um conhecimento que veio se acumulando. Veio se acumulando. A experiência. Isso, então, na barragem Oiticica nós estamos procurando desapropriar 3 imóveis e fazer 3 agrovilas. A proposta é que haja uma parte, ainda que seja pequena, de meio hectare a 1 hectare, de área suficientemente voltada e, digamos assim, com potencial para irrigação. Né? 1 hectare irrigado é muita coisa. Vale muitos hectares sem água. Vale muitas hectares sem água. Então, com isso, a gente ampara a mão de obra e tal. Isto é para a área rural. E a área urbana, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o transporte do núcleo urbano, são 3 núcleos urbanos que vão ser atingidos pela barragem Oiticica. Nós estamos fazendo o transporte para um novo núcleo urbano, que é a Barra de Santana, né, vai ter um novo núcleo urbano. Os 2 outros núcleos, eles são pequenininhos, e para isso nós vamos aproveitá-los nas agrovilas. Perfeito. Porque eles também têm uma coisinha de produção agrária, então a gente não pode perder essa expertise. Perfeitamente. De modo que na nossa intervenção do Estado tem sido assim com muito sucesso e os conflitos nós vamos trabalhando juntamente com a comunidade. Então tudo é resolvido conjuntamente. Perfeitamente. Queria agradecer ao procurador Francisco Salles pela entrevista, agradecer imensamente por o senhor ter se deslocado aqui até os nossos estúdios. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a você e lhe peço desculpas, são tantas as informações. É verdade. E o nosso tempo termina sendo pouco para tantas informações. Mas teremos outras oportunidades. A você que nos acompanha, o nosso próximo encontro às 5 da tarde na 91.9 FM. Um grande abraço e até mais.